Graças e paz, irmãos. Aqui estamos nós para nosso estudo desta semana. Vamos dar sequência aos nossos estudos no livro de Gênesis, Gênesis no tempo de Abraão, e estamos no capítulo 16 do livro de Gênesis. Vamos ler. Vamos primeiramente orar, depois vamos fazer a leitura. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua presença, de sermos aprendizes da tua santa palavra, Senhor, porque é ela que nos conduz pelo caminho que devemos andar, a fim de que te agrademos e a fim de que venhamos a usufruir a vida abundante que o Senhor prometeu ao seu povo. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Então vamos ler o capítulo 16 de Gênesis, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Eu quero voltar a este texto que nós vimos no último vídeo, mas eu gostaria de retornar a este texto para analisar um outro aspecto. É que Abraão não esperou no Senhor. E é de fundamental importância que aprendamos a esperar no Senhor. Abraão tinha uma promessa de Deus. Nós sabemos que poucas coisas são tão difíceis na vida cristã como esperar. A expectativa da bênção, ela tira-nos muitas vezes a paz, até que aprendamos a descansar no Senhor. O povo de Deus, quando atravessou o deserto para entrar na terra de Canaã, ele levou aquele tempo enorme para aprender a descansar no Senhor. E nós verificamos que esse descanso no Senhor, ele é fundamental. Nós podemos ver aqui no capítulo 6 do livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 11 em diante, diz: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Precisamos, então, nos empenhar até o final em fé para adquirirmos a completa certeza daquilo que nós esperamos do Senhor. Para que não vos torneis indolentes, porque quando nós vamos desanimando, então vamos nos tornando indolentes no serviço de Deus. Vamos perdendo a esperança e nos tornando indolentes. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. As promessas de Deus, elas são herdadas pela fé e pelo esperar com fé e paciência. Longanimidade é esperarmos com fé, com certeza de que a bênção vem, mas com paciência. E essas são as duas exigências a fim de que recebamos as bênçãos do Senhor, fé e longanimidade. Aqui, Abraão já estava há bastante tempo aguardando a bênção do Senhor, voltando ao capítulo 16 de Gênesis. Então, Abraão já estava habitando por 10 anos na terra de Canaã e nada de lhe nascer o filho que daria origem ao seu povo. E ele, no meio desta agonia, ele acabou anuindo ao conselho de Sarai. No versículo 3 diz: Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã.
Ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, amados, a falta de longanimidade de Abraão, na verdade já havia esperado por muito tempo, mas chegou um momento em que ele aqui falhou, e então ele decidiu fazer o que não deveria, porque o filho que haveria de nascer seria dele e da mulher dele. E aqui ele então anuiu ao conselho de Sarai, sua mulher, ele possuiu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então aqui vemos já as consequências desse erro. Quando nós não esperamos no Senhor, as coisas não funcionam como gostaríamos que funcionassem. Se Abraão tivesse esperado, ele teria evitado dificuldades brutais que seu povo, o povo de Israel, vive até hoje. Versículo 5, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. O que passava na cabeça da Sara é que o fato de Abrão ter coabitado com Agar, ele deveria fazer carinhos a ela, ou algumas palavras amorosas, e que levaram a Agar tomar uma nova posição. Agora, Agar se sentia como senhora também, e entrou em conflito com Sarai. E então Sarai disse, seja o Senhor entre mim e ti, nos julgue, para ver quem de nós é que falhou. E, na verdade, Sarai falhou e Abraão também falhou. Versículo 6, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. A palavra Agar significa fuga. Os nomes eram dados na Bíblia de acordo com alguns acontecimentos importantes na vida das pessoas. Não é? O nome de Pedro não era originalmente Pedro, mas Simão, que significa cana, devido à instabilidade emocional de Simão. Depois o Senhor Jesus profetizou, deu-lhe o nome de Cefas, que significa rocha, significa Pedro, e verdadeiramente Pedro veio a ser firme como uma rocha. Daí que ele passou a ser chamado mesmo de Pedro. Então, na medida em que grandes acontecimentos ocorriam na vida das pessoas, o nome das pessoas era mudado. Aqui, a serva egípcia de Sarai passou a se chamar Agar, porque ela fugiu da presença de Sarai. Tendo-a achado o anjo do Senhor, versículo 7, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Eu quero chamar a sua atenção para a importância dos nomes de pessoas e dos nomes de lugares na Bíblia Sagrada. Por isso é importante que você, que quer estudar a Bíblia, adquira um dicionário de nomes bíblicos, que ali dá o significado de cada nome. Então, cada nome, ele encerra uma mensagem. Por exemplo, aqui nós temos a palavra Sur, que significa muro, significa fortaleza. Então, Agar fugiu e buscou a Deus. Ela buscou a fortaleza, ela buscou
o muro que iria separá-la da pessoa que poderia persegui-la. Então, o anjo do Senhor a encontrou, junto a uma fonte de água no deserto. Disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo do Senhor, quando você vir aqui na Bíblia anjo com A maiúsculo, significa o próprio Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Anjo do Senhor é quando o Senhor assume a forma de homem. Então, tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe o anjo do Senhor: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Porventura Deus não sabia de onde ela vinha, nem para onde ela ia? Ele viu, ele sabia. O que ele estava era mostrando para ela: Sarai, por que você está fugindo? Por que você saiu da onde você deveria estar? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor acudiu Sarai na aflição dela. Ela estava aflita e ela orou ao Senhor, porque o Senhor acode quando nós o buscamos. Então, ela, morando com Abraão há tanto tempo ali, vendo o comportamento de Abraão e o comportamento de Sarai, aprendeu a respeito do Deus verdadeiro, e então ela também começou a buscar o Deus verdadeiro. E ali na hora da sua aflição, ela orou. E aí o anjo do Senhor agora diz: olha, você concebeu, e você dará à luz um filho, e você lhe chamará Ismael. Quem deu o nome de Ismael foi o próprio Senhor. Esta palavra Ismael significa Deus ouve. Deus ouviu a oração de Agar. Veja o que eu lhe disse da importância de conhecermos o significado dos nomes. Deus ouviu a oração de Agar, acudiu à aflição de Agar, como diz o versículo 11. Aí então o Senhor mostra como haveria de ser Ismael, que foi o pai dos árabes. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Que melhor descrição para os árabes do que um jumento selvagem? Os árabes são pessoas destemidas, são pessoas que não se dobram, são pessoas guerreiras, são pessoas, então, valentes, com atos selvagens, selvageria muito comum. É só verificar o que eles fazem hoje na Europa, o que fazem na África e por onde eles vivem. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos. Olhe esta profecia do livro de Gênesis e creia que a Bíblia é a palavra de Deus. A sua mão será contra todos. Como são os árabes hoje? A mão deles é contra todo mundo. Eles estão na Europa e são contra todos. Eles não são apenas contra Israel. Eles são contra todos. A sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele. E aí todos se voltam contra os islâmicos. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ali está Israel, cercado por árabes. Há cerca de 6 milhões de israelitas no território de Israel,
vizinho, Israel está vizinho de cerca de 250 milhões de árabes ali naquele lugar. E então, habitará fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Então Deus era o Deus que ouve e é também o Deus que vê. Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Quando ela estava naquele momento de aflição, ela olhou para Deus. Ela buscou a Deus. E ela então, ao receber a visita do anjo do Senhor, que ouviu a sua oração e que viu a sua aflição, veio até ela, disse que ela teria um filho, deu-lhe o nome de Deus ouve, que é Ismael, e agora ela diz: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Querido irmão, é preciso que você esteja bem consciente de uma coisa. Deus vê o nosso sofrimento. Deus ouve quando nós o buscamos em oração de todo o nosso coração. O que tem ocorrido com grande parte do povo de Deus é que muitas vezes o povo de Deus não busca a Deus na hora do seu sofrimento. Então vem problemas, e problemas sempre virão sobre nós. Somos testados em nossa fé. No mundo passareis por aflições, disse o Senhor. Nós vamos passar por aflições aqui no mundo. Mas justamente estes são testes de Deus para aplicarmos a nossa fé e, como consequência, buscarmos a Deus em oração, com aquela confiança de que Deus nos vê e de que Deus nos ouve. Então não tema, meu amado irmão, diante do problema, faça como Agar. Observe que ela era egípcia, mas ela tinha ouvido a Abraão, conhecido o Deus de Abraão, e agora buscava o Deus de Abraão. Assim eu e você, nós somos gentios, não nascemos no território de Israel, e até em nosso DNA há sangue israelita, mas nós somos parentes já misturado com muitos gentios e não precisamos temer. Se uma egípcia orou e Deus a atendeu na sua aflição e ela viu a Deus que veio até ela e a abençoou, por que Deus não haveria de nos abençoar, a nós que recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor? Irmão, confia em Deus de todo o coração, busca Deus de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Quando Esdras saiu do cativeiro com algumas pessoas, que ele deixou o território onde hoje está o Iraque, era o território que estava embaixo da mão dos babilônios, e então depois passou para a mão de outros povos. Ele ia pedir ao rei que desse uma escolta, porque ele iria levar todos os objetos sagrados que tinham sido subtraídos do templo de Salomão, ia levar de volta e reerguer aquele santuário em Jerusalém e reerguer os muros de Jerusalém também. E ele estava retornando. Porém, o que aconteceu?
ele diz que ficou envergonhado de pedir essa escolta, porque ele já tinha dito que o Deus deles era poderoso para guardá-los. Então ele apenas fez um jejum, fez a oração e saiu com todas aquelas riquezas sem nenhuma escolta, e sucedeu que nenhum mal lhe ocorreu na viagem. Olha que ali naquela viagem era cheio de bandidos, aquelas estradas eram cheias de bandidos e ninguém os atacou. Eles foram totalmente defendidos por Deus. Então, amados, vamos confiar em nosso Deus. Você tem uma arma infalível para a sua vitória. Quando o problema estiver sério, estiver pipocando, nunca perca a esperança, nunca perca a confiança no Senhor. Decida buscá-lo de todo o coração e a bênção vai chegar. Não olhei eu neste lugar para aquele que vê, e diz o versículo 14, por isso aquele poço se chama Beer Lahai, está entre Cádiz e Bered. A palavra Beer Lahai, Beer é poço. Beer Lahai significa poço do que vive. Poço daquele que vive. Aquele que vive para sempre. O Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou e agora vive para sempre. Então, a oração e a fé nos levam ao poço do que vive, e de lá nós tiramos a água que nos dessedenta, que nos tira a sede de nossos desejos legítimos e tira a sede de nossas necessidades, porque supre a nossa necessidade. Então, aquele poço se chamou Beer Lahai, poço do que vive. E olha ali a localização desse poço. Fica entre Cádiz e Bered. A palavra Cádiz significa consagrado. A palavra Bered significa Saraiva. Era a posição de Agar. Ela decidiu se consagrar a Deus, obedecendo e voltando para baixo das mãos de Sara. Ali era uma consagração, porque ela poderia simplesmente dizer ao anjo do Senhor, não, ela pode querer me matar, mas ela não. Confiou no Senhor e se consagrou a ele. E então retornou para baixo do senhorio de Sarai, né? E ela se consagrou. Então, nós somos atendidos pelo poço do que vive. Somos tirados da sede de nossas carências e necessidades quando nós buscamos a Deus de todo o coração com fé, por meio da oração, e quando nós estamos nessa posição de consagração, quando nós nos consagramos a Deus. Mas veja, o poço está entre Cádiz e Bered. Bered significa Saraiva. Então assim estava Agar. Ela se consagrou, mas por outro lado, ela estava embaixo de uma saraivada de dificuldades, de problemas, de adversidades. E é quando nós estamos então nessa posição, consagremos-nos e saibamos que estamos junto do poço do que vive, e o Senhor Jesus vai nos dar desta água que nos tirará a sede que temos do suprimento de nossas necessidades. Deus te vê, Deus te ouve, Ele atende às tuas orações. Consagre-se, e mesmo que venham saraivas, não atingirão você. Que Deus te abençoe, querido irmão. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.